Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do grupo da Fraternidade Espírita em torno do Mestre. Que hoje possamos ter uma bela reflexão, à luz da doutrina espírita, para confortar os nossos corações, esclarecer o nosso entendimento. E hoje, para vocês, eu trouxe uma reflexão a respeito da depressão à luz da doutrina espírita. A depressão, gente, ela é considerada por muitos o mal do século e atinge um número gritante, alarmante de pessoas em toda a humanidade, crescendo cada vez mais. E a projeção da Organização Mundial da Saúde é que ela cresça ainda mais nos próximos 30 anos, em virtude das circunstâncias e das dificuldades que nós estamos vivendo hoje, Ela tem sintomas físicos, mentais, emocionais e verdadeiramente afeta aquele indivíduo que está apresentando esse distúrbio. Para a medicina, a gente vai falar um pouco da visão da medicina, da visão da ciência sobre a depressão, para poder entrar na visão espírita desse distúrbio. A medicina caracteriza a depressão como um transtorno do afeto, um transtorno afetivo, uma doença do afeto. Para a ciência, a depressão é um fenômeno biopsicossocial. Por quê? Porque envolve fatores biológicos que estão relacionados ao funcionamento do nosso corpo, fatores psicológicos, como por exemplo, a maneira como o indivíduo encara a vida, e fatores sociais, que é o meio onde aquela pessoa está se relacionando, o que acontece com ela, o que afeta ela, vindo do meio onde ela vive. Bom, várias são as definições da depressão. Mas hoje, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, a gente vai estabelecer uma visão inicial. E ela pode ser aceita da seguinte forma. É um estado psíquico onde a criatura apresenta-se num quadro de melancolia intensa, sem interesse pelas coisas que antes realizava ou buscava, além de falta de energia. Nas formas graves, associa-se a sentimentos de ruína e desejo de morte ou suicídio. Gente, esse é um conceito genérico, pois existem muitos outros sintomas de depressão além desses daí apresentados nessa definição. E também a gente tem que levar em consideração que a depressão afeta cada pessoa de uma forma diferente. Às vezes uma tem determinados sintomas que outras não têm, e assim por diante. Para que o médico, a medicina possa diagnosticar um estado de depressão, o médico vai se apoiar num conjunto de dados sobre a pessoa. Dentre esse conjunto, nesse conjunto de dados, entra a vulnerabilidade genética, ou seja, a predisposição genética, fatores de hereditariedade dessa pessoa, se existem outras pessoas na família que também apresentam esse transtorno, Isso tem que ser levado em conta no diagnóstico. Também tem que ser pesquisado naquele indivíduo a existência de algum desequilíbrio hormonal ou alterações na química cerebral, Então, como por exemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, problemas nos neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e também os eventos da vida da pessoa. Porque muitas pessoas, elas começam a desenvolver o transtorno depressivo a partir de momentos de estresse, de intenso estresse, perdas muito grandes, traumas muito grandes, Que é o que os médicos chamam de depressão reativa. E além desse histórico todo, o médico vai ter que olhar para os sintomas psíquicos e comportamentais que essa pessoa esteja desenvolvendo. Falta de energia, falta de prazer e alegria de viver, afastamento social, a ideação suicida, impaciência, agressividade, intolerância, tristeza, pessimismo, baixa autoestima e assim por diante.
Mas, para nós, né, para o pensador espírita cristão, a depressão é muito mais do que isso. Ela é um fenômeno, sim, biopsicossocial, mas ela também é biopsíquico socioespiritual. Por quê? Porque nós levamos uma coisa que a medicina não leva em conta, que é o espírito, tá? Essa visão integrada da medicina, né, com fatores diversos que interagem entre si, faz sentido também no saber espírita, mas nós vamos além. A gente vai colocar agora as questões espirituais para entender e tratar esse transtorno. Afinal, foi Allan Kardec, há mais de 150 anos, que nos trouxe esse modelo de homem integral. Acompanhem comigo. Nós somos espíritos, certo? Revestidos de um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito. E quando encarnados, também possuímos o nosso corpo físico. Esse complexo é formado por energias em estados diferenciados que circulam em todo o sistema, num processo, olha só, de realimentação, aliás, de retroalimentação. E esse é um conceito muito importante para o entendimento da depressão, porque as energias, elas circulam nesse complexo que somos nós. E quando não circulam, é um fator de doença. E o homem, assim como a medicina também enxerga, ele está exposto a influências do meio, né? O ser humano é um ser social, de interações complexas que envolvem tanto o relacionamento com seres encarnados, quanto também com seres desencarnados. E essas influências, elas produzem consequências, é claro. Elas vão estabilizar ou desestabilizar todo o nosso ser. Bom, voltando a falar daqueles sintomas ali da depressão que o médico vai pesquisar lá no consultório. A literatura, ela aponta, né, a existência que para ser diagnosticado a depressão, nós temos que ter 5 ou mais desses sintomas conjugados para poder, né, ser caracterizada a depressão. Mas, se a gente for colocar dessa forma, à primeira vista, parece que todos nós somos deprimidos, não parece? Porque são sintomas bastante familiares a todos nós. Quem nunca se deixou entregar ao pessimismo, quem nunca foi impaciente, quem nunca esteve agressivo, quem nunca teve desânimo, vontade de não sair da cama, quem nunca ficou triste. E aí é que entra, né, as perguntas, que às vezes a gente acaba se torturando com essas perguntas. O fato de eu me sentir triste de vez em quando significa que eu estou depressivo? O fato de eu ficar agressivo de vez em quando significa que eu tenho depressão? E a impaciência? Bom, Joana de Ângeles, ela nos ajuda a desmistificar esses equívocos, né? Ela diz assim, que num estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma. Todavia, quando tais ocorrências produzem infelicidade, apresentando-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão está se fixando. Bom, olha só, a gente normalmente, naturalmente, vai passar por todos esses sentimentos, por todas essas emoções. Isso é natural de estar vivo. O problema é quando a gente acaba se fixando em uma delas, né? Ou a gente acaba deixando com que essas sensações, esses sintomas, essas emoções, elas representem uma forma de não viver, né? Elas atrapalham tanto que a gente não consegue levar adiante a nossa vida, a gente não consegue viver normalmente. E aí, quando a gente volta à visão daquele complexo de energias, né, do homem integral, como Kardec nos apresentou, com essa visão, a gente pode colocar as nossas emoções também nesse oscilando, né, e fluindo junto com essas energias. São essas energias, né, circulando através dos nossos corpos,
espiritual, perispírito e corpo físico. Os sentimentos, mesmo aqueles que não são agradáveis, como a raiva, a tristeza, né, o medo, eles são coisas naturais da evolução do ser humano. Entretanto, à medida que a gente fica preso num padrão único de energia, a gente se apega a um único sentimento e fica ali revivendo, remoendo ele, o nosso sistema entra em colapso e aí a gente cai na doença. Um exemplo desse sentimento que a gente tenta evitar ou tenta negar é a tristeza. As pessoas cada vez mais buscam os consultórios querendo tratar emoções naturais, a tristeza principalmente. Elas pedem remédios, medicações para que elas não vivam esse estado de insatisfação, de frustração, de dor, principalmente diante de uma perda, né? Diante de uma circunstância muito difícil da vida, diante de um sofrimento interno. E, gente, tanto a medicina quanto a doutrina espírita nos ensinam que as emoções não são doenças, elas não precisam ser medicadas. As emoções são como um rio. Vamos lembrar novamente daquela figura das energias circulando. O rio também tem um fluxo, certo? O rio, quando ele flui naturalmente, de forma natural, ele vai servir à margem, ele vai gerar vida, e esse movimento do rio, esse fluxo do rio, traz nutriente e produtividade. Agora, quando a gente coloca um obstáculo no rio, uma represa, por exemplo, a gente vai ter duas coisas, uma área de acúmulo e uma área de falta, não vai? A área de acúmulo, o que provoca? Enchente, e enchente destrói. E a área de falta provoca seca que mata. Fluindo de forma natural, o rio gera vida. O acúmulo e a falta são doenças provocadas pelo obstáculo ao fluxo do rio. Olha só que interessante. A mesma coisa acontece com as nossas emoções. Elas fluem de forma natural. Isso sinaliza uma coisa muito importante dentro da nossa vida, né? As emoções é uma coisa muito importante dentro da nossa vida emocional, dentro da nossa vida íntima. Quando não olhamos para as emoções e não aprendemos com elas o que elas têm para nos ensinar, colocamos um obstáculo no entendimento do que elas têm a trazer para nós. Então, nós podemos ter um grande problema, o problema do acúmulo ou o problema da falta. Por exemplo, a raiva, que é uma emoção natural, mas constantemente demonizada pelas pessoas. As pessoas olham para a raiva como se ela fosse um mal. Não queremos viver a raiva, achamos que é errado. Raiva é errado, eu não quero sentir. E aí a gente bloqueia essa raiva. E evitar que as emoções se expressem de todo não é possível, porque as emoções são respostas. Eu devo sim, né? É meu dever controlar como eu exteriorizo essas emoções, né? Porque o meu direito termina onde começa o do outro, o do próximo. Mas eu não posso bloquear essa sensação, essa emoção. A emoção significa um movimento em direção ao exterior, né? Sempre que a gente tem um evento externo, um acontecimento, um pensamento, um sentimento, vai se mover em nós alguma coisa. É uma resposta. E essa resposta se chama emoção. A raiva é uma dessas emoções naturais. Agora, o que nos cumpre é entender o porquê. O que gera a raiva, né? O porquê eu sinto isso. E entendendo isso, se torna um movimento benéfico dentro de mim. A raiva, ela surge sempre quando a gente tem uma frustração, uma expectativa não atendida, demonstra que algo que a gente deseja não aconteceu. Ou um sentimento de invasão da nossa privacidade, do nosso espaço, da nossa intimidade. Se nós colocamos um obstáculo na raiva, ela pode se acumular ou faltar.
Raiva acumulada, raiva guardada vira o quê? Mágoa. E se nós acumulamos a raiva, essa raiva uma hora vai romper a represa e raiva extravasada, uma enchente de raiva, vira o quê? Agressividade, violência. Então, a raiva é uma dessas emoções naturais. Vamos falar agora de uma outra emoção que também está muito relacionada à depressão, que é a tristeza. E, aliás, é uma emoção muito boa. Mas quando eu falo boa, não significa que ela deve ser cultivada ou procurada. Significa que a tristeza bem vivida, bem entendida, ela vai produzir algo benéfico em nós. Ela tem muito a nos ensinar sobre nós mesmos. E muitas pessoas chegam a um consultório médico pedindo medicamento para tristeza. E a tristeza não deve ser negada, não deve ser reprimida, porque ela tem esse movimento que deve ser feito dentro de nós. E quando a gente não deixa esse movimento natural acontecer, aí dá mais trabalho, aí se torna depressão. A tristeza, normalmente, ela vem por um sentimento, após uma perda. A perda de uma oportunidade, a perda de um trabalho, a perda de um bem, mas, normalmente, o que mais dói é a perda das pessoas, as pessoas que nós amamos, né? E em todo fenômeno de perda, a psicologia, a gente agora vai falar mais sobre a perda no sentido de perda de pessoas, da morte. A psicologia fala que nós temos, para metabolizar a tristeza, nós temos que viver ela em 5 estágios. O primeiro é a negação. Isso não está acontecendo, não pode ser verdade, eu não acredito nisso, eu não quero olhar para isso, eu não quero viver isso. O segundo estágio é a raiva, que vem depois da gente negar o fato, A gente quer, quando a gente se dá conta, a gente quer buscar culpados, a gente quer uma reparação, a gente quer direcionar, a punição a algo ou a alguém, ou a alguma circunstância. Depois, em terceiro lugar, o terceiro estágio é a barganha. A gente tenta barganhar com a vida, A gente tenta, é aquele toma lá, dá cá que a maioria das pessoas fazem nas promessas. Senhor, me faz isso que eu te dou aquilo, me dá aquilo que eu te faço isso. Isso é uma coisa natural, faz parte desse fenômeno da perda, faz parte dessa metabolização. O quarto estágio eles chamam de depressão, que na verdade é um estado de tristeza profunda, tá? E depois de viver todos esses estágios, somente depois de se deixar viver todos esses estágios, é que a gente vai viver aquilo que é o quinto estágio, que é a aceitação, É comum que no luto as pessoas vivam 2 ou mais estágios, 2 ou mais fases ao mesmo tempo. Raiva e tristeza ao mesmo tempo, barganha e raiva, às vezes tá lá na tristeza, volta pra barganha, volta pra raiva, vai pra negação e assim por diante, tá? E isso é natural, mas tem que acontecer e cada pessoa tem o seu tempo, Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa vive isso de uma forma, mas tem que acontecer. Até que esse processo de metabolização aconteça e a gente chegue na aceitação, que é sempre um movimento de grande paz na alma. A aceitação é aquilo que sustenta a vida, mas não aquela aceitação que senta, baixa a cabeça, tá lá remoendo por dentro, mas não faz nada. Não, é uma aceitação ativa, é uma aceitação que não cruza os braços, é aquela que briga com a realidade, mas que move-se em direção do que é necessário, tá? A tristeza, então, ela precisa ser vivenciada. É preciso que a gente viva ela, mergulhe nela, entenda o significado dessa tristeza, nos reinventando, nos readaptando diante dessa situação que está provocando essa tristeza que a gente está vivendo. Quando a gente nega a tristeza, quando a gente engole a tristeza e não quer demonstrar isso, a gente acaba vivendo um outro estado que é muito negativo, que se chama melancolia. E a melancolia, ela não gera movimento.
A gente só fica naquele estado de vitimismo, naquele estado de queixa, naquele estado de reclamação contínua. E a reclamação e a queixa não vão nos levar a lugar nenhum. Elas nos impedem de seguir adiante. Quando nós ficamos viciados nesse movimento de queixa, tá? Porque isso vicia, tá, gente? A gente acaba estagnando na vida, não deixa a gente se movimentar. Quem muito reclama, não realiza, não produz, tá? E diante daquilo que nos está incomodando, a gente não precisa de reclamação. Nós precisamos sim de uma indignação ativa. O que significa essa indignação ativa? Eu não me conformo com essa situação, isso não está de acordo com o que eu necessito. E aí o que eu faço? Eu trabalho para modificar essa situação, mas com paz no coração, aceitando a realidade que eu estou vivendo, como ela é, enquanto eu estou trabalhando para modificá-la. As emoções, elas não são para serem medicadas. Tristeza, raiva, medo, não precisam ser medicadas. Elas têm que ser encaradas, tá? Transformadas, transmutadas para aquilo que ela está sinalizando, para aquele acontecimento, para aquilo que gerou aquela emoção se transforme. Então, emoções não são depressão. Mas qual então é a visão espírita da depressão, né? Conforme Manuel Filomeno de Miranda, né, ele no livro Tormentos da Obsessão, ele nos coloca uma forma de classificar, né, as origens da depressão como causas predisponentes e preponderantes. Calma lá, vamos ver o que é o que. Um fator preponderante é uma causa raiz, é uma causa principal que vai dar origem, certo? Então, o fator preponderante, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, o fator preponderante, que é a causa raiz da depressão, está no próprio espírito encarnado. Ele diz assim, que no espírito se encontram as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio a que faz jus, em razão do seu comportamento no transcurso das experiências sucessivas, né? Ou seja, o meu espírito em desequilíbrio traz as matrizes do distúrbio que a gente chama depressão. E Joana de Ângeles, no livro Receitas de Paz, ela vai colocar no sentimento de culpa, né, a fonte do desequilíbrio do espírito que vai deixar ele predisposto a desenvolver uma depressão no futuro. Ela fala assim: a depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa. Quando, renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhes assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo, com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose, que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. O que Joana está querendo dizer pra gente? Que todos nós, trazemos culpas do passado, todos nós erramos, né? Mas o que acontece? Muitos carregam a culpa, né, consigo no processo reencarnatório, mas é aquela culpa parada, é aquela culpa de tipo, eu errei, mas eu não quero me reajustar. Eu errei, eu sei que eu errei, mas eu não tenho coragem para me reajustar. E eu não quero sofrer as consequências desses meus erros. Essa é a culpa. E aí, esse desequilíbrio pode fazer com que nós, ao nos reencarnarmos, a gente transfira para a nossa carga genética essa predisposição. O mesmo diz o espírito Carneiro de Campos. Ele diz assim: depressão é o processo de autopunição que o espírito se impõe pelos malogros e os crimes em outras vidas. Olha, gente, autopunição é o quê? É uma raiva direcionada a nós mesmos,
né? Olha só, isso é muito interessante. E então, esse seria o fator preponderante, ou seja, a causa raiz está no espírito culpado, na culpa que nós trazemos de outras existências. Já entre os fatores predisponentes, o que é um fator predisponente? É um fator de influência, é um fator que é responsável pelo desencadeamento do processo. Então, o fator preponderante é a causa, mas ele vai ter que ter um gatilho, que seria o fator predisponente. E mais pra frente a gente vai ver que eu sou capaz de não dar esse gatilho, de não iniciar esse transtorno, mesmo ele estando lá. Então, dentre os fatores predisponentes que Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, ele coloca o fator genético, certo? E segundo o médico psiquiatra Jaider Rodrigues de Paula, estão no perispírito as matrizes da depressão. Se o reencarnante traz esculpido no seu psicossoma as matrizes da depressão, elas influenciarão ativamente na seleção genética dos elementos que poderão viabilizá-la na vida física. Ou seja, eu trago isso de uma outra existência. O meu espírito imprime isso na minha carga genética, mas não necessariamente esse gatilho vai ser dado, né? Vai ser acionado. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, ele registra como é que se dá esse processo. Ele fala assim: no processo reencarnatório, o espírito imprime nos genes as suas necessidades evolutivas, desencadeando os distúrbios correspondentes ao processo de crescimento moral no momento adequado da vida física. Quando se apresentam as circunstâncias predisponentes, manifesta-se o quadro já existente nas intrincadas conexões neuronais, produzindo, por fenômenos de vibração eletroquímica, o transtorno, certo? Bom, mas o fato de eu ter impresso nos meus genes os fatores que vão desencadear a depressão, que isso é trazido pelo meu espírito lá do passado, não significa que eu vou fatalmente desenvolvê-la. Tudo vai depender de mim. Caso eu realize as transformações necessárias no meu caráter, caso eu modifique o meu campo mental, os genes causadores da depressão, ou seja lá de qualquer outra doença ou moléstia, eles não vão ser ativados. E isso quem nos explica bem é Emmanuel no livro Roteiro. Ele diz assim, que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e o deprime. Olha lá, agora Emmanuel está falando que é o meu pensamento, que é o meu campo mental que vai influenciar o universo subatômico do meu corpo físico. Em outra mensagem do mesmo livro, ele fala assim: o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Olha só que interessante. Ele está falando que o pensamento é uma substância, é coisa que dá para se medir, né? E que esse pensamento, a partir do momento de gerado, ele vai sair do meu campo mental e vai influenciar, ele vai projetar raios de força que vão alimentar ou deprimir, equilibrar ou desequilibrar, né? Ou seja, tá ali a causa. O restante é efeito. Nosso organismo, né? Agora vamos tentar explicar o que Emmanuel quis dizer com universo subatômico. O nosso organismo, é claro, é composto por células. E dentro e fora dessas células temos o quê? As substâncias
que compõem, que fazem todos os processos fisiológicos do meu corpo. Essas substâncias são compostas de elementos, e esses elementos de átomos, né? Assim como nós temos a água, que é formada por moléculas, e essas moléculas são constituídas de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O nosso corpo, todo formado por substâncias, utilizam os mesmos elementos químicos. Então, o universo subatômico, a gente pode falar que é a raiz da raiz da raiz da raiz do meu corpo físico, certo? Emmanuel está dizendo que o pensamento que verte do meu corpo mental, ou seja, do meu espírito, e ele é fruto do meu livre-arbítrio, certo? Porque eu só falo o que eu penso e eu só penso o que eu quero, certo? Ele influencia o universo subatômico, ou seja, a formação e a conformação dessas substâncias que fazem parte da minha fisiologia, que fazem parte de todos os processos que comandam a saúde ou a doença do meu corpo físico, certo? Tanto as substâncias que estão dentro das células como as que estão fora das células. E isso vai comandar a genética do nosso corpo. Então, Emmanuel também está falando que o funcionamento das nossas células depende do nosso comportamento, da nossa atitude mental, da nossa atitude emocional, do nosso sentimento e do nosso pensamento, este que gera as correntes que vão equilibrar ou desequilibrá-las, tudo bem? E, gente, pensamento e sentimento andam juntos. Pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento. Não dá para separar um do outro. A medicina descobriu, né, que os genes, a minha genética, ela realmente vai lá no núcleo celular e ela manda uma ordem para a célula. Por exemplo, produza cabelo de tal cor. Só que, o que a medicina descobriu? Num ramo chamado epigenética. Que existem umas interações moleculares de umas substâncias que estão dentro da célula que vão decidir se aquela ordem que o gene deu vai se cumprir ou não. Olha só! Isso significa que as moléculas que estão dentro da célula vão mandar uma mensagem lá para o núcleo, para o meu DNA, transformando a expressão dos genes ou modificando essa expressão no seu caminho. Isso é muito interessante. Mas, de onde essas moléculas então vêm, essas substâncias? Ora, ela vem da nossa dieta, do nosso comportamento, dos nossos hábitos. E ela vem, sobretudo, de uma complexa formação dentro do nosso corpo. Porque eu vou ingerir com o alimento as substâncias que vão se transformar nessas moléculas que vão fazer os processos dentro do meu corpo, certo? E essas substâncias, essas moléculas, são muito influenciadas pelo nosso pensamento e pelos nossos sentimentos, assim como nos disse Emmanuel. Olha, a gente tem que lembrar que somente 20% dos nossos genes estão constantemente, permanentemente ligados, tá? Ativados. Os outros 80% dessa carga genética são iguais interruptores de luz. Eles têm que ser ligados ou desligados. E, interessantemente, os genes da depressão estão entre esses 80% que precisam ser ligados. E quem é que liga esses genes? As moléculas. De onde elas vêm? Do nosso comportamento, né? Olha só que interessante. O Espiritismo diz que o pensamento influencia o universo subatômico, modificando os átomos das substâncias, gerando uma resposta que vai controlar meus genes. O que a medicina fala? A medicina fala que existem moléculas formadas no nosso corpo pelo pensar, pelo sentir, pelo agir e também vindas da nossa dieta que alteram os genes. Tudo se encaixa. Só que o Espiritismo vai além, assim como Allan Kardec nos disse no livro Obras Póstumas. Ele disse: o Espiritismo caminha de acordo com a ciência no terreno da matéria. Admite todas as verdades que ela constata, mas onde se detém as investigações desta, prossegue as suas no terreno da espiritualidade. Ou seja,
leve em consideração o espírito com o seu livre-arbítrio que determina o que lhe move internamente e externamente. Porque é também o livre-arbítrio que nos leva a consumir substâncias, que escolhe a nossa dieta, que determina, que escolhe as minhas interações sociais, né, os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu me relaciono, tudo é de acordo com o meu livre-arbítrio. Nós escolhemos tudo aquilo que nos envolve. Assim, se uma pessoa tem os genes que predispõem à depressão, herdados do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados, né? Isso significa uma predisposição e não um destino e não uma fatalidade. Não significa que a pessoa fatalmente irá apresentar depressão no futuro. É necessário que a pessoa mantenha as posturas e as decisões internas que vão ativar aqueles genes continuamente, porque é a sua postura, é a sua decisão, é o seu teor mental e emocional que vão definir isso, certo? Então, se o gene da depressão é um interruptorzinho de luz que eu fico lá constantemente ligando, uma hora ele vai ficar ligado. E aí eu vou ter um trabalhão danado para conseguir desligar esse interruptor de novo. Então, se a pessoa transforma a sua vida, o seu padrão mental, o seu pensamento e o seu sentimento, transforma também tudo aquilo que está dentro de si. A genética corporal, ela passa a responder àquilo que está transformado dentro da sua intimidade e aqueles genes vão continuar lá quietinhos, desligados. E além dos fatores genéticos, a depressão ela também pode estar associada à obsessão espiritual. Manuel Filomeno de Miranda explica que a obsessão se torna possível graças à ação do agente obsessor, no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior, e nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. Esta, graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, acerbação do ânimo ou depressão. Bom, os pesquisadores espíritas Lamartine Paiano Júnior e Júlia Anália de Oliveira apresentaram na obra Laudos Espíritas da Loucura uma interessante pesquisa, né, que vai nos dar alguma indicação sobre a obsessão espiritual nos casos de depressão. Eles apresentaram uma visão das doenças mentais baseada na experiência de um grupo de médiuns dedicados ao estudo e tratamento, né, de doentes psíquicos sob a supervisão espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. O livro apresenta a classificação das causas de depressão com base em 30 pacientes deprimidos. É muito interessante. Nesse estudo, as obsessões apareceram em 70% dos casos, mas, olha só, sempre associadas ou complementares, nunca como causa primária. Geralmente, uma atividade perturbadora, tá? Ou seja, um espírito em desequilíbrio, né? A me obsediar, ela é acrescida ao psiquismo já desarticulado, né? Ou seja, eu já tenho um desequilíbrio que foi gerado ou por uma motivação moral ou por uma motivação orgânica. Aí sim eu vou estar permitindo o acesso dessas entidades inferiores a mim. Então, a gente não pode ficar culpando os nossos irmãos em desequilíbrio, os nossos irmãos do plano espiritual que estão em condições muito piores que a nossa, por nossas próprias deficiências, nossos próprios desequilíbrios. Normalmente, a obsessão, ela não é causa da depressão. Ela apenas é uma parasitose, como alguns autores espíritas falam, uma parasitose oportunista, né? O espírito aproveita-se do meu desequilíbrio para me obsediar.
E além desses fatores genéticos, dos fatores obsessivos, uma outra causa para a depressão seria a nostalgia. E quem vai explicar para a gente é Joana de Ângeles. Ela diz assim: a depressão é uma forma patológica do estado nostálgico. A nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes, que não mais se experimentam. Pode proceder de existências anteriores do espírito que ora as recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando, sem dar-se conta, não mais as fruir. Ou seja, é possível também que nós apresentemos esse transtorno em virtude de reminiscências felizes, que ficaram lá do passado, mas que eu não quero me desapegar, Isso tudo é de uma forma inconsciente. É aquele vazio, é aquela sensação de que algo está faltando, de que eu não sei explicar o que é, Seria essa nostalgia. Bom, continuando em mais alguma causa, para a gente ver todos os fatores que podem desencadear, a depressão, e a gente está falando agora dos gatilhos. Nessa mesma pesquisa do Lamartine Palhano, nesse mesmo livro, eles conseguiram classificar a ansiedade em 5º lugar, acometendo 27% dos pacientes que eles estudaram, ou seja, em 27% daqueles pacientes estudados, a ansiedade foi o fator desencadeante do processo depressivo. E lembrando o que eu já tinha dito antes, em outra reflexão, a ansiedade é aquela que nos projeta para frente. A gente não está aqui presente, no aqui e no agora. Ela nos projeta para aquilo que está no futuro. Enquanto a depressão é uma doença que está ligada ao passado, a ansiedade nos projeta para o futuro. E frequentemente a gente fica vivenciando essas duas medidas. A projeção no futuro e a prisão no passado. Sendo que o presente é a única realidade que existe. Passado já passou e futuro é uma promessa. A única realidade na vida que acontece é aqui e agora. Se nós não estamos presentes no aqui e no agora, nada se realiza. A gente fica vivendo ou a lembrança sonhada do passado ou a esperança não realizada ainda do futuro. E viver que é bom, nada. Ou então a gente acaba caindo naquele mundo de fantasia, O mundo do e se. Se tivesse acontecido aquilo, se tivesse sido daquela maneira, ou se acontecer naquele dia, daquela forma, ou se isso se der dessa forma, ou seja, eu não vivo, eu fico presa, ou no passado, ou no futuro, E isso o que revela sobre mim? Uma grande incapacidade de aceitar a vida como ela é. Veja, quantas pessoas a gente conhece que sofrem por não aceitar a vida como é? Isso, gente, desenvolve uma revolta, Quando a gente não aceita a vida como ela é, a gente se revolta. E a revolta desenvolve depressão. A gente culpa o passado pelo meu presente, pelo nosso presente infeliz. E fica esperando que no futuro exista uma resposta, uma solução para esse momento infeliz. Mas eu não vivo. É uma grande ilusão. Eu fico presa nessa grande ilusão de encontrar um culpado no passado e um salvador no futuro. Pouca gente, e as pessoas, quando vivem dessa forma, não agem sobre si mesmo. Não percebem que a solução para a depressão está na palma da própria mão, Na própria forma de ver a vida. E isso se chama o quê? Resiliência. Mas o que é resiliência? Vamos lá para o dicionário. Na física, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E figuradamente, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Olha só que interessante.
E a visão espírita da resiliência são as atitudes que eu adoto para resistir aos embates da vida, dar a volta por cima das situações e voltar transformado, crescendo com a experiência. A forma como a gente lida com os agentes estressores é que vai determinar o nosso grau de resiliência. E aí vocês podem perguntar, já vem de fábrica esse item? Já vem de fábrica. Todos nós temos, uns mais, outros menos. Mas o que foi que determinou esse grau de resiliência? O próprio esforço. Porque com esforço, dedicação, trabalho, estudo e principalmente fé, nós podemos nos tornar cada vez mais resilientes, cada vez mais perseverantes. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, nos esclarece que essa força para o crescimento aure a ele, o espírito, na realidade de si mesmo, íncito nos painéis profundos da sua essencialidade, que é o item de fábrica que vem com a gente, só que eu tenho que trabalhar isso para que ele fique, para que a minha resiliência aumente cada vez mais. Mas, falando em resiliência, que é uma das formas da gente se livrar da depressão ou da gente combater, né, para que ela não se instale na gente, a gente vai falar agora sobre as formas de nos livrarmos desse transtorno. Voltando lá para a medicina acredita que a causa da depressão é a deficiência neuroquímica cerebral, ou seja, a falta ou excesso, né, o desequilíbrio naqueles neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina. Portanto, os antidepressivos, os medicamentos antidepressivos são repositores desta neuroquímica, aumentando a taxa de transmissão das informações entre os neurônios. E de fato, gente, a depressão está baseada sim no rebaixamento do nosso humor, que é consequência de um distúrbio nessa neuroquímica cerebral. Mas, na visão médico-espírita, isso não é causa, é consequência. E como diz Joana de Ângeles, sem o esforço pessoal, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sob a ação de neurolépticos, ou seja, dos antidepressivos. E esse esforço, como é que é? Ele deve se dar com cuidado com a nossa alimentação, exercícios físicos, mas principalmente nosso hábito mental, nossos pensamentos, nossas atitudes. Como a neuroquímica cerebral ela é produzida no nosso próprio corpo, como a gente já disse antes, ela depende da nossa alimentação. E a nossa alimentação depende do nosso livre-arbítrio. Nós temos que conhecer esses alimentos que os produzem. Por exemplo, as castanhas, as leguminosas, as verduras de folha verde, que promovem não só os aminoácidos essenciais que vão ajudar na produção desses neurotransmissores, como também os minerais necessários ao bom funcionamento do cérebro. Então, gente, olha só, tanto para quem quer evitar a depressão quanto para quem sofre desse mal, uma alimentação saudável e equilibrada, ela já irá repor naturalmente as necessidades para a produção desses neurotransmissores, tá? Que estão em baixa no organismo. Já os exercícios físicos, eles produzem endorfinas, que liberam os neurotransmissores dentro das sinapses. Então, é muito importante fazer exercício como parte do tratamento da depressão, sim, ou da profilaxia, né? Se eu quero evitar ficar deprimido. O problema é que quem já está enfrentando esse transtorno, o deprimido normalmente não consegue fazer exercício. Muitas vezes, gente, ele não tem nem força para sair da cama. Aí é necessário o amigo, aquela alma carinhosa que normalmente faz parte do nosso círculo íntimo, da nossa família, aquele que vai pegar pelo braço e fala, vai sim, vai entrar debaixo do chuveiro, vai sair comigo para fazer uma caminhada. A gente precisa, gente, da família, sempre. A família é um grande trunfo no tratamento da depressão, tá? Bom,
A respeito do exercício físico, Joana de Ângeles diz que uma bem orientada disciplina de movimentos corporais, proporcionando exercícios físicos, contribui de forma valiosa para a libertação de miasmas que intoxicam os centros de força. Mais pra frente a gente vai falar sobre os centros de forças, tá? E precisamos de exercícios físicos, né? E principalmente se eles forem feitos ao ar livre. Por quê? Porque o sol é extremamente benéfico e necessário. Muitas pessoas, elas ficam deprimidas sem saber pela deficiência de vitamina D. Isso é muito frequente na atualidade. Por quê? Por conta da nossa vida agitada, a gente ou tá dentro de um carro, ou dentro do escritório, ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de casa. Raramente a gente tira esses momentos diários para tomar sol, para sair, fazer uma caminhada ao ar livre, tá? E o sol é condição essencial para a produção de vitamina D, porque na dieta nós temos, né, nós ingerimos os precursores dessa vitamina, mas ela só vai se transformar, vai virar vitamina D com a ação do sol, certo? Então é necessário tomar pelo menos 10 minutos de sol diário. Além disso, o sol faz aumentar a nossa energia vital. O prana do sol é absorvido pelo chakra esplênico, que fica sob o baço, tá? Ele vai aumentar a nossa vitalidade. Então, tomar sol é um exercício de saúde diário e necessário, e não só para quem está deprimido. É necessário também, além do tratamento físico, adotar hábitos que cuidem também do nosso corpo espiritual, né? Não temos, lembra, espírito, perispírito e corpo. A gente trata o corpo, mas a causa tá onde? A causa tá no espírito. Então a gente precisa tratar, né, do espírito. E como a gente faz isso? Por exemplo, frequentar uma casa espírita traz, entre outros benefícios, a fluidoterapia, que é o recebimento de passes e a água fluidificada. André Luiz, nas suas obras, nos fala que da mesma maneira que é possível hipnotizar a mente, a gente pode hipnotizar as células, tá? Magnetizar as células para determinar os efeitos do seu ajustamento. E o passe espírita é exatamente isso, magnetização exterior, que vai como uma ordem mental e emocional do espírito e do médium, que está aplicando o passe, para o corpo físico e perispírito daquele que está recebendo o passe, hipnotizando as suas células, organizando nessa ou naquela direção. Todos esses recursos, gente, quando utilizados em conjunto com a psicoterapia e o processo de autoconhecimento, tratam muito beneficamente o episódio depressivo. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes esse processo é iniciado como reação a alguma dificuldade, tá? Como reação a alguma coisa muito grave que aconteceu em nossas vidas, um evento externo, né? Essas situações difíceis, que é o que a medicina chama de depressão reativa, né? Por exemplo, um trauma, uma perda. E aí que entra a nossa resiliência, para que esse evento muito drástico, muito traumático, não acabe se tornando uma depressão, né? Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que essas tensões, né, mal direcionadas e mal suportadas por grandes períodos, ela acaba por desenvolver ainda outras doenças, como cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso é tão importante a nossa resiliência, a nossa perseverança. E pensando nessa mesma linha, Joana de Ângeles sugere que o paciente entre em contato com o seu conflito e o libere, diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema. Ou seja, um atendimento fraterno numa casa espírita, atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Um ombro amigo que esteja a fim de nos escutar. Por quê? Porque ideias, ela fala assim, que ideias demoradamente recalcadas, que se negam a se externar, como tristeza, medo, ciúmes, ansiedades, contribuem para as depressões, que somente podem ser resolvidos à medida que sejam liberados, deixando a área psicológica em que se refugiam e libertando-a da carga emocional perturbadora,
que é aquele fluxo de emoções, é aquele vivenciar das emoções, né, que vai fazer com que elas sejam metabolizadas. É muito importante, gente, buscar ajuda psicológica, psiquiátrica. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é ficar se lamentando e não fazer nada para melhorar. E voltando aos passes, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Não adianta nada a pessoa ir na casa espírita, tomar o passe e voltar para a sua vida nos mesmos caminhos que levaram ela ao adoecimento, sem se modificar, sem se educar. Se a pessoa vem para a casa espírita com aquele velho hábito religioso de adquirir vantagens, eu quero ir lá para me curar, eu quero ir lá para ficar bem, né? Querendo receber esses dons de Deus e dos bons espíritos, né? Querendo que os bons espíritos façam por ela aquilo que é responsabilidade dela, sinto muito, essa pessoa vai sair daqui frustrada. Porque a vida não muda, nem com a ação de espírito, nem com a ação de Deus, sem que a gente faça a nossa parte. Os espíritos são compassivos, mas eles não são paternalistas, tá? Eles vão nos amparar, mas não vão fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Eles podem hipnotizar as nossas células durante o passe, eles podem ajustar, reorganizar as nossas emoções, acalmar o nosso universo íntimo, mas eles nos convidam principalmente a que a gente tome atitude para eliminar as causas dos nossos problemas. Eles nos convidam à evangelização. Eles nos convidam à evangelioterapia. Olha só que bonito esse nome. Para modificar as nossas vidas conforme os princípios de Jesus. Na brandura, no perdão, na benevolência, na concórdia, na paciência, na bondade, em tudo aquilo que se move em nós, nos colocando em sintonia com a lei de Deus, aumentando a nossa resiliência, a nossa resistência para enfrentar as adversidades da vida. Então, se a gente decide voltar para os mesmos caminhos que nos levaram ao adoecimento e continuar na mágoa renitente, na disputa, na briga, na violência, continuar no orgulho, na prepotência, na arrogância, naturalmente as nossas células, como já foi dito antes, vão responder àquela que é a maior força de impacto sobre elas, o nosso universo mental e emocional, levando-nos ao adoecimento progressivo. E é aí que a gente percebe que a proposta do Evangelho é a do fortalecimento do ser, é a da autorresponsabilização pelas próprias conquistas, pelas próprias atitudes. Abandonamos assim, quando a gente se dedica à evangelioterapia, abandonamos aquele jogo infantil de culpar o passado e jogar a expectativa no futuro. É aí que, estudando o Evangelho, seguindo Jesus, eu vou parar com o discurso de vítima. Eu vou começar a mudança de atitude, eu vou começar a mudança de visão, a minha visão do mundo. E aí sim é que começa a cura. O que eu não posso fazer, gente, é me entregar à rebeldia. A rebeldia é a não aceitação da realidade como ela é, tá? Ela não faz nada por mim. A rebeldia faz com que eu fique parado, não deixe eu caminhar. A rebeldia que está por trás da depressão, porque a depressão também, ela é motivada, ela é desencadeada por essa rebeldia de não querer encarar a vida, tá? Ela frequentemente, ela é um movimento daquela pessoa que diz assim, às vezes não consciente, tá? Já que eu não tenho a vida que eu quero, eu não vou aceitar essa vida que eu tenho, não. Já que a vida não me dá o que eu desejo, como pode ser, eu não quero. Já que eu não conquisto aquilo que eu sonho tão grandemente, então como a vida pode ser, não me traz felicidade, não me traz alegria. Isso significa rebeldia. É a rebeldia que cruza os braços diante da realidade, tá? Que não move nada, apenas fica ali, ó, fazendo birra, igual criança pequena diante dos adultos. Normalmente a gente bate o pé e fala, Senhor, eu quero. E o que Deus faz? Como Ele é Deus, simplesmente vai respeitando,
vai respeitando que a gente seja rebelde, que a gente vai aprendendo com as batidas de cabeça, né, durante a vida, vai respeitando que eu vá aprendendo que aquela postura não me ajuda em nada. A rebeldia, a exigência, é um movimento que nos distancia da fonte. E a fonte é quem? É Deus. Em contrapartida, a gratidão e o reconhecimento são forças que sustentam a nossa felicidade. Vocês podem observar que por trás de uma pessoa feliz está uma pessoa que aceita a realidade como ela é, que enquanto ela luta para construir a realidade que ela deseja, ela aceita essa realidade que ela ainda vive e que, acima de tudo, ela é grata a Deus por tudo que tem. Então, gente, gratidão, aceitação e trabalho estão na base do processo de felicidade. São esses elementos essenciais para a nossa caminhada, para a nossa felicidade relativa, porque aqui a gente sabe que a gente pode ter uma felicidade relativa, porque já nos disseram os espíritos que a felicidade não é deste mundo. Então, eu preciso aceitar, eu preciso respeitar as pessoas como elas são e não querer transformar elas na marra. Essa aceitação, essa superação dos desafios que a vida terrena nos oferece é que demonstram atitudes resilientes. E resiliência, como eu disse antes, é a chave para a cura e para a prevenção da depressão. E, como eu falei em gratidão, aceitação e trabalho, falando em trabalho, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que o trabalho ao próximo, o serviço ao próximo, é a terapêutica essencial para todos os males da alma. Ele diz assim, que ao lado de todos os tratamentos especializados para a cura da depressão, assim como de outros distúrbios de comportamento, o trabalho desempenha um papel terapêutico fundamental, né? O trabalho, gente, traz inúmeros benefícios, dentre eles o aumento da autoestima, que é um dos primeiros sintomas de quem está depressivo. Porque o paciente, aquela pessoa que está com depressão, quando ela se esforça para tentar ajudar outras pessoas, ela vai percebendo que ela pode ser útil e que as suas ações podem levar felicidade e alívio para outras pessoas que sofrem tanto quanto ela ou mais do que ela. E isso trabalha tanto pela nossa autoestima, né? Isso dá motivação para viver. Como sugere o Espírito Irmão José, quando sentirmos que a tristeza insiste em se demorar conosco, ocupemos as nossas mãos e a nossa mente no serviço do bem. Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade. Ou seja, gente, vamos arregaçar a manga. Se tá doendo, se a gente tá triste, tem alguém que tá com mais dor, tem alguém que tá mais triste que a gente. Então, uma forma da gente se livrar da nossa tristeza é ajudando o outro com a tristeza dele. Porque a doença, a doutrina espírita, ela fala que toda doença é sempre efeito, nunca causa, né? E somente atuando sobre as causas é que que é possível a gente sanar esses problemas, tá? Então vamos ajudar o outro a também curar as doenças dele. E a necessidade de modificação do nosso comportamento moral é o que vai modificar o nosso condicionamento kármico. Então é aquele negócio lá do gene da depressão. Se eu tenho essa predisposição, se eu vou me trabalhar moralmente, eu vou me trabalhar emocionalmente, eu vou agir em favor do próximo, eu vou estar mudando o meu condicionamento kármico. Se eu resolver agora o que eu tenho para resolver, são débitos, são marcas que eu não vou levar para as minhas existências futuras, né? E a doutrina espírita, ela contribui muito para trazer essa renovação mental que a gente precisa, com palestras, cursos, livros, filmes, tudo isso são instrumentos muito importantes para a gente começar a mudar o nosso pensamento. Mas, em paralelo a isso, a gente não pode esquecer da prática da prece e a realização assídua
do Evangelho, do culto do Evangelho no lar, gente. A prece é o nosso canal direto com Deus, né? Tá difícil? Ergue-te aos céus. Então, como diz Joana de Ângeles no livro Momentos de Saúde, eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que quando a gente vai, né, nos aprimorando moralmente, a gente vai trabalhando o corpo, a gente vai movimentando essas energias. Por quê? Porque o meu espírito em trabalho, em renovação, consegue, através do perispírito, influenciar o meu corpo. E é essa a maior terapêutica de todas, a renovação moral. E a renovação moral, gente, só é possível com a evangelização do espírito. Quanto mais a gente vincula a nossa vida aos ensinamentos seguros do Cristo, mais habilidade teremos para nos elevar acima desses momentos, dessas circunstâncias que estamos vivendo. E aí, sim, a gente vai se perceber como espírito livre, como espírito imortal que foi criado para a felicidade, tá? Os amigos espirituais, eles são unânimes em apontar Jesus e o seu evangelho como o maior dos remédios existentes, tá? No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: não há como negar-se, Jesus Cristo é o psicoterapeuta excepcional da humanidade, o único que pôde penetrar psiquicamente no âmago do ser, auxiliando na reestruturação da personalidade, da individualidade, harmonizando-o para que não mais incida em compromissos degenerativos. É Jesus, gente, a gente tem que se apoiar em Jesus. E foi ele mesmo, Jesus, que nos disse no Sermão da Montanha: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. O que Jesus está nos ensinando? Que Deus nos conhece pelo nome, que Ele sabe das nossas necessidades. E o que nós precisamos? Nos entregar a Deus, nos abandonar na mão de Deus. Porque afinal de contas, Ele nos conhece na intimidade mais profunda. A gente tem que ser franco com Deus, mas sempre resignados aos seus desígnios. Então, nas nossas preces, vamos pedir: Senhor, é isso que eu gostaria, mas se isso não for a tua vontade, que seja feita a tua e não a minha. Porque tu sabes, Pai, do que eu preciso e eu não. Senhor, se aquilo que eu quero não é o que tu queres para mim, então ensina-me a querer contigo. Ensina-me, Senhor, a abandonar-me à tua vontade. Ensina-me a não colocar a minha rebeldia contrária às tuas determinações. Senhor, eu me submeto, eu aceito aquilo que é a tua realidade e não a minha. Me faz ver, Senhor, os talentos desconhecidos que estão no meu coração, que estão na minha alma. Me faz despertar essas forças que estão em mim e que eu ainda não reconheço. Me faz desenvolver, Senhor, a minha potencialidade, a fim de que eu siga aonde devo seguir e que tu me ensines a aceitar as coisas como elas são. Essa, gente, é a verdadeira entrega. Não é aquele que se entrega para Deus para que Deus faça por ele. É aquele que realiza com Deus, que realiza em Deus, que realiza através de Deus. Deus sabe da nossa dor. Quando a gente está no quarto chorando, achando que ninguém está nem aí pra gente, achando que tudo está acabado, Deus conhece a minha dor, Deus sabe o que eu penso. Mas Ele não vai resolver aquilo por mim, porque Ele sabe que eu tenho a necessidade de aprender a resolver aquilo. É como Davi disse no Salmo 139, Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. E antes mesmo da palavra, que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Porque só tem uma coisa que Deus tem para oferecer para nós. É amor infinito e abundante. O problema é que não falta amor de Deus pra gente, mas falta em nós a capacidade de se permitir ser amado. Falta em nós a capacidade de achar que a gente merece esse amor. Ou seja,
A gente tem que lembrar que nós somos dignos de amor porque somos filhos de Deus. E um filho de Deus não precisa merecer para ser digno e para ser amado. Somos dignos porque somos filhos da fonte de todo amor. Trazemos na intimidade a marca desse amor. E por sermos oriundos do amor, não podemos ser nada mais, nada menos do que amor. Então, o amor que nos falta não é um amor que não nos dão, não é um amor que eu não recebo, é o amor que eu não consigo conectar dentro de mim. A gente deve se amar, gente, como dignas criaturas do Pai. Um Pai que não nos julga, um Pai que não nos critica, que não nos coloca nenhuma condição, apenas nos ama incondicionalmente. Que deseja que o nosso melhor venha à tona, mas que não vai fazer por nós aquilo que é tarefa nossa. Ele aguarda que essas nossas potencialidades sejam despertas, manifestas e conhecidas. Então, gente, não vamos se fechar em nós mesmos, né? Para que a gente não faça contato com essas dores. A gente tem que encarar essas dores, olhar para elas, fazer o curativo que for necessário, que pouco a pouco elas vão cicatrizando. Não existe ferida na alma que não cicatrize. A gente tem que tratar da nossa dor, utilizar todos os recursos e todas as ferramentas que Deus coloca pra gente, tá? Porque da maneira como eu me trato, é assim que eu vou tratar os outros. Aquilo que eu fizer por mim mesmo é o que eu vou fazer pelos outros. É por isso que Jesus colocou como regra de ouro: ama a Deus sobre todas as coisas e a ti e ao próximo como a ti mesmo. O nosso amor, o nosso auto-amor é a referência para o amor ao próximo. A depressão, ela vai aparecer em nossas vidas quando a gente não conecta, quando a gente não se conecta com a nossa alma suficiente para dar sentido e significado para as experiências vividas, tá? E conferir o esforço de trabalho e transformação de nós mesmos. Então, vamos olhar para dentro da gente, vamos reconhecer a força que transforma essas crenças, transformar os nossos sentimentos e transformando assim a nossa realidade. A gente não pode se entregar à depressão. E se ela está voltando de tempos em tempos, isso é um lembrete, porque ela é uma amiga, mostrando que aquilo que eu preciso mudar, eu ainda não mudei. Aquilo que eu preciso trabalhar na minha intimidade, eu ainda não trabalhei. Então vamos mergulhar dentro de si, perguntando: o que eu posso fazer por mim mesmo, né? Eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que me tratar, olhar para mim com aquela força amorosa, transformadora, e então, a partir daí, eu serei capaz de modificar tudo. E é claro, gente, para finalizar, a gente fecha esse estudo com ela, Joana de Ângeles, que vai nos falar: abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-te em paz, na área da afetividade, com o pensamento em Deus. E terminando assim com Joana de Ângeles, nos dando esse calorzinho para o coração, nos mostrando que existe esperança, que Deus está com a gente. Eu desejo muita paz, muita luz a todos e que todos possamos sempre estar juntos aqui no nosso canal, escutando essas reflexões que nos trazem tanto alívio, tanto conhecimento para levarmos adiante as nossas existências. Muito obrigada.